Bom dia, meus amigos. Hoje, 27 de março, quinta-feira, e falaremos sobre o tema Jesus, ministro da postectomia. Só para você não ficar em dúvida com a palavra, né? Postectomia é o mesmo que circuncisão. A Bíblia fala que Jesus é o ministro da circuncisão. É muito conhecida, né? Com outro nome, é fimose, né? É aquele ato de cortar a glande, né, das crianças, os machos, né, aos 8 dias de nascido, como um pacto perpétuo de Abraão, que é um símbolo, né, do inocente derramando sangue em favor dos pecadores. Então, os judeus praticam esse ato que modernamente hoje se chama postectomia. Então, se você falar que Jesus é o ministro da circuncisão, é o mesmo que falar que Jesus é o ministro da postectomia. Ok? Então, vamos lá. Ainda que você saiba que a palavra circuncisão seja cortar o prepúcio, né, aquela pele, né, da glande, postectomia, operação de fimose, seja lá como as pessoas dizem, em nada resultará se não souber o significado do ato, ou a mensagem revelada por trás do escrito, e nem resolve sua vida com Deus como ato religioso. De forma simples, um menino de 8 dias de nascença sofria este pacto perpétuo, né, dado por Abraão, como símbolo do derramamento de sangue de um inocente, e daí era considerado parte do povo hebreu. O apóstolo Paulo fala que Jesus é a nossa postectomia, é a nossa circuncisão. Basta juntar os fatos e entender a mensagem. Romanos 15, de 8 a 13, diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, percebeu? Em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Percebeu? Tudo aquilo que era feito no passado, como a própria Bíblia fala, são sombra das coisas futuras. Então, Jesus Cristo é a realidade, entendeu? A sombra já se acabou, ele já está revelado, entendeu? Ele não vai se revelar. Agora, ele vai se revelar sim, na sua segunda vinda, mas ele já veio. Para uns, tem dificuldade em acreditar nisso, mas é aquela história, né? Nós vamos seguindo naquilo que cremos e veremos no final o resultado daquilo que cremos, pois bem-aventurado o homem que não se envergonha daquilo que crê, ou não se condena daquilo que crê. Romanos 15, 9 e 11 diz assim: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, quer dizer, os pagãos da época que não eram judeus, e todos os povos o louvem. Já em Romanos 15, 12, 14 diz, também Isaías, ele está se referindo a Isaías 11, 10, tá? Diz, haverá a raiz de Jessé, Davi veio de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e de Davi veio Cristo. Nos gentios que esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Repare, no poder do Espírito Santo. Não é no poder das tradições, não é no poder da lei, tá? Mas no poder do Espírito Santo. É claro o texto, tá? Não precisa nem de traduzir a palavra poder aí, você vai saber qual é, né? Tem gente que mente tanto que a sua mentira, né, vira uma verdade. É uma narrativa apenas.
para ele, né? No entanto, o que faz é reafirmar sua tolice e sua psique torna-se um mar de lama. Em Provérbios 26:11 diz: como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estupidez ou a sua estutícia. Não é verdade? A pessoa não quer aprender, rejeita coisas novas, visto que a Bíblia em Romanos 12 fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele esquece isso. Ele quer se manter na tradição e não consegue entender que a nossa mente tem que ser renovada de dia em dia. O Espírito Santo vai nos mostrando, ou vou falar o termo correto, teológico, vai nos iluminando cada dia. Porque a revelação foi feita uma vez só, quando Deus, por sua própria vontade, se revela ao homem. Se não fosse essa ação, né, primária de Deus, essa primeira coisa, né, nós não teríamos como conhecer a Deus. E ele se revelou ali com Moisés, né, se revelou fazendo o universo, e também se revelou, como eu gosto de usar essa expressão, se despindo de Deus e se vestindo de homem, no caso de Jesus Cristo. Tá? E depois inspirou homens a escrever o texto. Foi muitos anos depois do assunto, né, das circunstâncias ali acontecidas, e agora nos ilumina a entender a sua palavra. Tudo depende do alto. Nada depende de você. Por isso que às vezes eu nem perco tempo com determinadas pessoas. Eu falo uma vez, ela não entendeu e ainda faz escárnio, eu simplesmente falo: ok, Deus que te abençoe, vai em paz. Daqui a pouco eu ouço a notícia ruim a respeito da pessoa. Porque quem nega o evangelho, irmãos, está no sal. Você pode ter certeza, vai ter problemas. Tá? O evangelho é a única libertação que Deus nos dá hoje para chegarmos a Ele. Tá bom? É através do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a justiça de todo aquele que crê. Ok? Como eu estava dizendo, né? Estamos acostumados a comprar e vender. Olha só, mas nunca receber nada gratuitamente. Daí a dificuldade dos homens receberem o favor de Deus. Eles querem comprar, pois tentam usar a mesma metodologia, mas não dá para barganhar com Deus. Não existe nada que o homem possa fazer, mas é nada. Ou vem gratuitamente de Deus, ou segue condenado ao seu ostracismo, né, a sua solidão, e volta-se ao seu próprio vômito, que é a sua justiça própria. Olha como uma coisa está ligada à outra. Provérbios 12:2 diz: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Vamos falar do Mar Morto como exemplo. O Mar Morto é morto porque ele só recebe águas das montanhas de Golã e dos outros riachos que chegam a ele. E por não redistribuir a água para ninguém, não havendo renovação e só estagnação, ele é super salgado e sem vida. Dá para ler um jornal, tamanha pressão, sem molhar o jornal. Mas boiar na morte, lendo um jornal, é um perigo letal. A analogia conosco é a mesma. O que retém tudo para si é um zumbi ambulante. É só você parar, irmãos. Se você ler no YouTube ou coisas assim, ou em qualquer plataforma, vai falar: o Mar Morto é um mar que tem até fotos, né, de pessoas não nadando, mergulhando, mas na maioria delas quietinho, boiando, normalmente estão com óculos, né, a prova para não bater nenhum pingo, porque ou ninguém fica brincando, jogando água um no outro, rasinho, né mesmo? Porque aquela água é tão salgada que pode cegar o sujeito, tá entendendo? E a pessoa também não pode ficar muito tempo ali, não. O sal é tão, né, forte
que pode dar problema na pele. Então aquilo ali é só para tirar foto e sair daquela água, não é para ficar o dia inteiro naquela praia. Tá entendendo? E hoje deu tanto terremoto esses dias, nessas épocas, né? Tem tanto terremoto ali que até um hotel que tinha ali foi-se também. Mas hoje nós sabemos, para cumprir a profecia, que o Mar Morto vai se transformar. Eu não lembro bem o nome, né, daqueles grandes buracos que têm aparecido do lado de Israel. São fontes de água doce e ali tem peixes. Isso está cumprindo a palavra de Deus também. Esse mar mudaria completamente. Uma espécie de uns bolsões que vão aparecendo. Você pode olhar na internet que tem lá. Entendeu? Tem um canal de uma senhora, né, que eu falo senhora porque ela é uma mulher casada, mas ela é bem nova, o nome dela eu acho que é Aline em Israel, uma coisa mais ou menos assim. Vale a pena você olhar, ela vai sempre fazer uma propaganda ou sempre vai falar de Israel, vai levar você a conhecer Israel. E ali você vai ver detalhes de Israel interessantes. Vale a pena. Ela fala em português, né? Obviamente, ela é cidadã israelense, fala em hebraico também, mas fala muito bem português. Ok? Vamos lá. Em Provérbios 11, 24 diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Olha só, quem dá liberalmente. Ao que retém, mais do que é justo, se lhe há em pura perda. Ou seja, não adianta você ser mão de vaca. Não adianta você reter merrecas, pequenas coisas. Porque essas pequenas coisas, juntando com outras pequenas coisas, vão ajudar muita gente. Às vezes eu vejo propagandas aqui na TV, né, principalmente essas propagandas para ajudar os pobres na África. Aí a pessoa que está falando fala assim, ó, se você doar R$1, você vai poder, esse dinheiro vai dar para comprar esse pratinho de comida aqui. E aí, para ajudar, né, essas pessoas, não sei se é da Unicef ou é da ONU, não lembro bem o nome, mas quantas pessoas ajudam? Não são muitas, entendeu? Mas não vai fazer falta, entendendo? Você não vai ficar mais pobre por isso. Assim mesmo, também digo, eu deixo isso escrito na descrição da minha plataforma. É só você ir lá na descrição que está escrito, entendeu? Que você deve cooperar, né, com as suas primícias, aqueles que vos ensinam a palavra de Deus. Tudo isso, irmãos, um dia vai ser cobrado de quem se omite. Se você observar Mateus 24, todos os pecados cometidos ali são pecados por omissão. Não tem um pecado ali que é de comissão, que é a pessoa faz por ela mesma. Não, ela deixa de fazer. Por exemplo, estive preso e não foste me visitar. Repara, omitiu. Estive nu e não me deste de vestir. Estive com fome e não me deste de comer. Percebeu? A pessoa, ele se omitiu. Se você for ver a lista ali, todos os pecados não é de alguém que agiu, é alguém que deixou de fazer. Observe que o deixar de fazer é que te condena e você não está percebendo. Ok? O dia pode começar mais tarde para alguns, tá? Mas a graça de Deus, como já disse aqui, renova-se a cada manhã, preparando a nossa jornada. Portanto, sempre mantenha a comunhão com o alto. É Ele quem faz o difrag, tá? É Ele quem faz o speedisk. Lembra? Quem for da minha época vai lembrar do difrag, do speedisk, né? Ô, coisa antiga, né? E é Ele quem coloca em quadradinhos, né? E elimina os bad blocks, né? E o próprio Deus fala disso no Salmo 139, né? Verso 1 a 3, fala da onisciência dele. Olha quando ele fala isso, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aí ele fala, esquadrinhas, olha só, esquadrinhas é o difrag, né? Esquadrinha meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ou seja, ele vai te esquadrinhar, vai te desfragmentar todo, depois vai
fragmentar todo, depois tira tudo que não presta, os quadradinhos que não prestam, colocam só as coisas boas e junta tudo de novo. Por isso que ele fala, esquadrinha, entendeu? Para depois colocar tudo em ordem de novo. Deixa Deus fazer isso na sua vida. Por isso que é bom você ler o Salmo 139 todo. E repara que o Salmo 139, ele tem 24 versículos. Aí se você for ler, dividir ele em 4 vezes, vai ficar assim, os 6 versículos, depois mais 6 e mais 6. Aí ele vai falar da onipotência, onisciência e onipresença de Deus. E os outros 6, como não cabe a palavra oni, né, para a santidade, fala da santidade de Deus. E aí você começa a entender um pouco mais de Deus a partir dessas 4 divisões aí. Ok? Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele e que você tenha um dia abençoado na sua presença. Lembre, Jesus, ministro da postectomia, tá? Não se deixe ficar agarrado com o passado que era apenas sombra das coisas do futuro. Agora a coisa aconteceu e você não precisa mais levar o seu filho com 8 dias de nascido para fazer uma postectomia. E na época era feito com uma pedra afiada, tá? Não era cortado bonitinho, passando anestesia, nada não. Depois o médico costurando, não. Era uma dor de 3 dias, entendeu? Imagina. Isso aí é para demonstrar que o inocente sofre em favor dos pecadores. Pense nisso. Pense se você é um inocente que está sofrendo em favor de alguém. Pense e imagine como é difícil você discipular alguém. E eu pergunto, você está discipulando alguém? Aí você pode até pensar, mas gente, eu nunca evangelizei ninguém. Então, se você nunca evangelizou e não está discipulando ninguém, você pode ter certeza, você tem grandes problemas pela frente. Um dia isso vai ser cobrado de você. Tá? Até porque João 15 diz assim, eu vos escolhi para que vades e deis fruto. Ele não te escolheu para você ficar quietinho em casa com as suas pseudos, ou sua pseudo-religião, ou seu pseudo-espiritualismo. É para dar fruto. Do contrário, o próprio texto fala, é cortado e lançado fora. Mas tudo isso, irmãos, quando se lê, parece que não é nada. Mas quando a porca torcer o rabo, aí você vai ver que é tudo. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.